Então vamos lá. Eu quero ler o texto. À vontade. Eu quero ler o texto que geralmente é utilizado para justificar essa proibição em relação a processar, a levar na justiça, e que por vezes produz um entendimento equivocado a respeito daquilo que de fato a Bíblia está nos informando, tá? Olha só o que diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Então, em primeiro lugar, o que o texto está nos dizendo? Paulo está chamando a atenção de gente que, diante de um problema com um irmão, vai até o ímpio e não vai até os santos. O texto está dizendo isso. Vou ler de novo. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Então aqui a gente já está qualificando o que Paulo está consertando. A postura de gente que não procurava os santos. Isso sequer era feito, porque tendo um problema, já ia até os ímpios. Então isso aqui já coloca de fora pessoas que procuraram os santos, mas os santos não deram conta de resolver. Então isso aqui já demonstra o quanto que esse texto não pode ser usado nos casos de gente que procurou os santos. Só que a gerência dos santos não deu conta de solucionar. Então esse aqui já é o primeiro ponto que já refuta o uso desse texto para poder condenar alguém que, procurando os santos não deram conta de resolver o problema. Segundo versículo. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ou seja, havia, portanto, dentro de Corinto, uma suspeita de que os santos não tivessem condições de lidar com problemas de qualquer tipo. Então, diante disso, já se procurava o tribunal. E aí Paulo está dizendo, poxa, como é que vocês não confiam na capacidade dos santos de lidar com esses problemas que estão fazendo vocês procurarem ímpios? Vocês não sabem que eles hão de julgar o mundo? Agora, ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois, porventura, indignos de julgar? Aí eu subtraí aqui uma palavra que para mim é a chave. Para mim não. É a chave do texto. Olha o que Paulo vai usar. Olha a palavra que Paulo vai usar, pastor. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois, porventuras, indignos de julgar. Mas julgar o quê? As coisas mínimas. Paulo usa a palavra-chave, coisas mínimas. Paulo está falando de rixas mínimas, de coisas pequenas. Está no texto. Você não pode usar esse texto para poder falar de coisas que não são mínimas, que envolvem grandes prejuízos, que envolvem danos, que envolvem, às vezes, ameaça, que envolve dano ao patrimônio. O que está aqui no texto são coisas mínimas. É coisa de relacionamento. Entendeu? É um disse-me-disse aqui, é um comentário feito de maneira inapropriada. E aí os crentes de Corinto já estavam procurando ímpios para poder julgar causas que poderiam os santos ali darem conta de solucionar. Mas não é sobre crime. Esse texto, pastor Dário, foi usado em muitos contextos evangélicos para acobertar crime. Olha aí. Porque aqui a gente usou a questão, né, de processar por causa de serviço não prestado. Mas Paulo está falando de juízo, de tribunal. E aí muita gente utilizou isso para poder impedir que pessoas procurassem tribunais, procurassem a justiça. Não, mas é um ímpio que está sentado na cadeira do juiz. E Paulo diz que o ímpio não deve ser procurado. E por causa disso, estelionatário foi acobertado pela igreja. Gente estelionatária, que está entre nós, sendo chamado de irmãos, mas estão se utilizando do bom coração dos outros para cometer injustiça. E a Bíblia não é instrumento para acobertar injustos. Pare de usar a Bíblia para fazer manutenção da injustiça.
Pelo contrário, a Bíblia é um convite. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Você não pode fazer um recorte da Bíblia e construir um mandamento que, à luz do espírito bíblico em sua plenitude, é incompatível com aquilo que a Bíblia nos ensina. Os profetas denunciavam os malfeitores do seu tempo, os injustos do seu tempo. Não acobertavam, não. Então, essa postura de acobertamento, de silenciamento, gente, isso coloca a vítima, isso coloca aquele que está sofrendo dano em um lugar de culpado. Porque você culpabiliza quem está guardando ódio. Pelo amor de Deus, gente. E enquanto isso, o estelionatário está lá na igreja. Não, você tem que me perdoar. Você não pode me levar a causa. Pelo amor de Deus, gente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero citar aqui, eu vou ler o texto. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas agora, olha só, é ainda a mesma carta, tá? É de maneira mais clara, para ser ainda mais incisivo aqui, é um capítulo anterior. Porque esse é o nosso problema. A gente quer ler um versículo que é isolado do contexto maior da epístola. Lê o capítulo anterior, você está lendo o capítulo 6? Lê o capítulo 5, o que Paulo diz no capítulo 5? Olha o que Paulo diz no capítulo 5. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal nem comais. E você aí, dizendo que não, tem que perdoar. Paulo está dizendo, com ele você nem come. Você não deve nem comer. Sabe por quê? Porque ele não é teu irmão. Ele diz que é teu irmão, mas se ele te roubou, ele não é teu irmão. Processe-o. Porque alguém poderia dizer, não, Miquel, o irmão não pode ser processado. Tá, eu posso até aceitar isso, mas desde que ele seja irmão. Se ele me roubou, ele não é meu irmão. É o que Paulo está dizendo. Porque se ele é devasso, se ele é avarento, se ele é idólatra, maldizente. Maldizente, sabe o que é maldizente, ô Letícia? Que espalha fofoca. Fofoqueiro. Ou beberrão. Ou roubador. Paulo diz, ele não é teu irmão. Então, se você quer crer, não é? Que não pode processar o irmão, tudo bem, eu acho até bonito. Mas se ele te roubou, ele não é teu irmão. Se ele é um maldizente, ele não é teu irmão. Se ele está te caluniando por aí, ele não é teu irmão. E quem está dizendo isso é a Bíblia. Então, quer viver o capítulo 6, de não querer processar o irmão? Então, pelo menos, viva o capítulo 5, que diz que ele não é teu irmão.